Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre o Google Maps API aqui no Python. Então nesse vídeo nós vamos falar sobre resultado não encontrado. Resultado não encontrado é justamente os casos especiais. O que significa isso? Às vezes, por algum motivo, na hora de colocar o arquivo de entrada de pesquisa dos locais que deve ser pesquisado, pode ser informado com algum erro. Às vezes pode colocar uma letra mais no nome do local, uma letra mais no nome da cidade, uma letra menos, concatenar uma informação errada e acabar que você coloca um endereço que não existe. Ou às vezes, por algum motivo, o endereço realmente não exista que você está procurando. Então, como que o código está tratando com essa informação agora? Vamos ver? Eu tenho aqui a pasta, onde tem arquivo de entrada e saída. Então, aqui no arquivo de entrada, eu simplesmente vou adicionar uma linha 4 e vou colocar aqui o nome que eu sei que não existe. Então, vamos imaginar que isso aqui foi um erro de digitação. Vou salvar e aqui eu vou apagar nosso arquivo de saída, Porque nosso código ele já cria esse arquivo sozinho. Então, eu vou clicar aqui em rodar, vamos rodar e ver o que acontece. Então, rodei, ele pesquisou o primeiro, o segundo, o terceiro e no quarto ele deu erro. Tá, então ele deu erro, mas vamos ver se pelo menos salvou lá na nossa pasta. Salvou? Não, não salvou nada. Então aqui a gente entra num grande problema. Imagina que você fez 100, 1000 consultas, 5000 consultas e na última ele dá erro. Bom, a informação continua salva aqui, ó. Eu consigo ver a nossa matriz, mas ela não foi salva. Por quê? Porque exatamente no último deu erro aqui, ó. Deu erro aqui na latitude. Por quê? Porque não existe essa informação de latitude para aquele local. E com isso, ele simplesmente não continua o código. Ele para a execução aqui e não chega a executar o salvamento das informações. Então, como que a gente pode contornar isso? A gente pode contornar isso utilizando o try e except. Então, antes disso, eu só vou fazer algumas pequenas alterações aqui no código para ficar um pouco mais fácil de se ler. Primeira coisa que eu vou colocar aqui eu vou criar agora uma coisa que se chama local. E esse local vai ser justamente essa informação daqui, ó. Então eu vou copiar Ctrl X e vou colar aqui. Então posso apagar isso aqui. E agora, a latitude e longitude vai ser local. Latitude e longitude. Bom, o que eu fiz aqui é só para não ficar repetindo essa informação duas vezes, eu posso fazer dessa maneira. É como se a latitude fosse o local, que é justamente esse endereço, e no finalzinho a nossa latitude estaria aqui. Então é a mesma coisa, só que escrita de uma maneira diferente. E a outra coisa que eu vou fazer é fazer o seguinte. Aqui eu vou chamar info_temp e vou chamar isso aqui justamente das informações que eu vou salvar no meu arquivo. Então eu vou dar um Ctrl X aqui, vou colar aqui, e aqui no temp eu tenho que chamar essa informação. Pronto. Então aqui eu estou fazendo o seguinte, eu crio uma lista e essa lista eu coloco ela no meu data frame. A minha lista vai entrar no data frame. Então é exatamente a mesma coisa que nós tínhamos antes. Nós inclusive podemos rodar aqui para verificar. Então no arquivo de entrada eu só vou apagar esse último item, vou salvar e rodar o código de novo. Só para a gente testar e ver que tá tudo certo. Então ele pesquisa 1, 2, 3 e salva. Vamos ver o nosso arquivo final de saída. Tá aqui, correto. Então o código continua a mesma coisa, só escrito de uma maneira diferente para facilitar a nossa vida. Então já posso apagar esse arquivo de saída e aqui no arquivo de entrada eu vou criar de novo o item 4. Item 4 que é um erro de digitação. Vou salvar. Pronto. Então nós vamos utilizar o try. O try funciona da seguinte maneira. Nós colocamos try, que significa tente. Ô Python, tente fazer isso aqui para mim. Se você não conseguir, tudo bem, mas tenta. E eu tenho que arrumar a indentação aqui. Então, o que eu vou colocar dentro da indentação? Vou colocar essas informações daqui. Então, aperto Ctrl e fechar colchete, ele já arruma a indentação. Esse print aqui, eu posso tirar ele, eu vou deixar ele para baixo, então vou cortar esse print e vou colocar ele aqui embaixo.
Mas concorda que essas informações são justamente aqui a informação que eu tenho de infotemp. Então eu não preciso repetir mais essa informação daqui. Posso botar aqui simplesmente infotemp. Então ele vai tentar fazer isso aqui. Se ele não conseguir, a gente cria aqui uma except. Ou seja, tenta fazer isso. Se você não conseguir, faça tal coisa. Então aqui eu simplesmente vou chamar, vou deixar passar. Quando eu dou esse passe, ele simplesmente ignora. Só que nós não podemos fazer simplesmente isso. E eu vou mostrar aqui por quê. Vou rodar o código. O que eu escrevi aqui mais uma vez, ele primeiro tenta fazer isso. Se ele não conseguir, ele vai deixar passar o erro. Só que vamos ver o problema que dá quando nós fazemos isso. Então aqui nós mudamos o que ele printa, né? Mas é a mesma informação. Então ele pesquisou somente 3, certo? Encerrou, não deu nenhum erro, até aí tudo bem. Aqui no arquivo de saída, criou o arquivo de saída, ótimo. Mas tem um pequeno detalhe, vamos ver. Aqui, ele simplesmente, o 4 deu erro, e aí ele duplicou o 3. E não é isso que a gente quer. Assim, isso aqui é um problema que não isso aqui tá errado, né? Ele simplesmente deu erro quando ele pesquisou o 4, e aí ele imprimiu mais uma vez o 3. Isso aqui não é o que nós queremos. Então vamos arrumar o nosso except aqui. Quando não der um erro, nós simplesmente vamos definir o novo infotemp. Então vou copiar, apertei Ctrl X sem querer, vou copiar, e eu simplesmente vou definir um novo infotemp. Meu novo infotemp vai ser o quê? Eu posso até copiar essa informação daqui, ó. Ele vai continuar tendo a minha linha ID, vai continuar tendo a minha linha de local, mas não vai ter mais a minha latitude e longitude. Eu posso deixar como algo em branco. Vamos rodar? Então ele gerou os 3, vamos ver o nosso arquivo de saída agora. E aqui, correto, ó. Agora ele retorna os 4 locais, retorna ainda o nome do local, e ele deixa em branco aqui a informação de latitude e longitude. Isso aqui é muito bom, porque depois nós conseguimos identificar somente os itens que estão em branco. Então, sei lá, você pode, por exemplo, colocar um filtro aqui e depois descobrir que tem as células que estão vazias. Então você consegue fazer um filtro e identificar quais locais que você vai ter que reavaliar para ver se foi um erro de digitação, se o local não existe, identificar qual foi o problema que aconteceu para não encontrar nossa latitude e longitude desse local. Então você consegue trabalhar caso a caso depois. Então, nesse vídeo aqui nós aprendemos a trabalhar com as exceções, com os casos especiais. No próximo vídeo nós vamos ver como que está o nosso consumo de dados da nossa API, lá no painel do Google Cloud API, do Google Cloud. E lá vamos ver como que nós utilizamos, vamos entender os gráficos, ver nossas limitações, e isso tudo nós vamos ver no próximo vídeo. Então outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve, abraços e até mais!